tarde. Hoje é 17 de Ave, 5.783, a contar da criação. Estamos no dia 4 de agosto do ano de 2023. É a nossa era comum, né? Depois que nós estamos aí, hoje no sexto dia da semana, é o sexto dia para o Shabat. Então nós estamos aí no princípio, né, das preparações para receber o Shabat. Então, ao pôr do sol de hoje, nós temos aí as nossas homenagens para receber o Shabat, com as preces especiais, né, para a noite de sexta-feira, para os Benei Noach. Então, vamos nos preparando para isso. Também, sexto dia da semana, é a nossa sexta Aliyah, onde nós temos aí a nossa sexta leitura da nossa Parashá da semana, Ekev, onde estamos aí no capítulo 11, né? A partir do verso 10 e vamos até o versículo 21 da nossa sexta Aliyah. E hoje nós temos aí o Shema, né? A segunda estrofe, ou o segundo parágrafo do Shema. E vamos ver algumas peculiaridades, né, sobre a questão do Shema também, para nós estarmos aí fazendo reflexões sobre o porquê do Shema, por exemplo, né, quando e como, né, precisamos fazer a recitação do Shema. Temos algumas curiosidades para compreendermos melhor o Shema, e assim nós vamos crescendo no nosso monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Hoje é o sexto dia para o Shabat, então hoje nós temos os acendimentos das luzes especiais de Shabat, né? As luzes especiais de Shabat serão acesas às 17 horas e 26 minutos, né? Nós já estamos começando a ficar com os dias mais longos, né? Os dias mais compridos, né? E as noites mais curtas. Então, a partir das 17 horas e 26 minutos, nós estamos aí no acendimento das luzes especiais de Shabat, né? Baruch Hashem, onde nós temos aí a graça bendita de ver junto, né, da mensagem com a nossa Aliyah, com os comentários de Rashi, Maimônides, né, e de outros sábios do nosso povo judeu. Também nós temos aí uma palavra final que nós teremos com o nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre duas formas de amar a Deus, né? Então, nós estamos aí nessa graça bendita aí, ok? Vamos em frente, porque realmente hoje o dia é curto, por assim dizer, nas nossas preparações para a nossa homenagem ao Shabat. Capítulo 11 do nosso Devarim, quinto livro da Torá, que nós estamos indo para o encerramento, né, do ciclo 5.783. Então, a nossa sexta Aliyah, Devarim, Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 10 até o verso 21, nós temos aí a princípio, né, os atributos da terra de Israel, né? Então, do verso 10 ao verso 12, nós vemos aí a questão dos atributos, e depois, né, do capítulo 11 ainda, no verso 13 até o verso 21, nós temos aí a segunda estrofe, ou o segundo parágrafo do Shema, e aí nós vamos ver algumas peculiaridades com referência a essa questão aí. Sobre a primeira parte, né, em que os atributos da terra de Israel, então nos fala, né, pois a terra para a qual você, né, povo judeu, está indo tomar posse, não é ruim como a terra do Egito, de onde vocês saíram, onde você plantava sua semente para aguá-la, tinha de carregar baldes de água do rio Nilo até a plantação. E isso vocês faziam a pé, como cuidando de um jardim de vegetais. Não, a terra que vocês estão prestes a atravessar para adquirir é uma terra de montanhas cultiváveis e planícies,
e é aguada pelas chuvas dos céus. Uma terra que o Eterno, seu Deus, cuida. Os olhos do Eterno Todo-Poderoso estão continuamente sobre ela, desde o princípio do ano até o final do ano. A palavra de sabedoria dos nossos mestres, né, com referência principalmente a esse quesito, né, os olhos de Deus, o Todo-Poderoso, estão continuamente sobre ela. Então os nossos mestres, eles dizem assim, vários judeus, inclusive judeus frum, o que são judeus frum? São os judeus observantes, né, que é aqueles que observam, praticam realmente a Torá. Eles tendem naturalmente a ver todas as boas qualidades de Eretz Israel, que é de fato uma terra desejável e boa, né? Entretanto, as pessoas frequentemente se esquecem da coisa mais essencial sobre Eretz Israel, a terra de Israel, que toda a sua beleza física não é nada em comparação com a sua natureza essencial de ser a terra sagrada, uma terra sobre a qual a Torá diz, os olhos de Deus Todo-Poderoso estão continuamente sobre ela, desde o princípio do ano até o final do ano. Vejam bem, amados, dentro desse aspecto aqui, né, é uma terra de boas qualidades, onde os olhos de Deus, o Todo-Poderoso, estão continuamente atentos a ela, desde o começo do ano até o final do ano. Né? Ou seja, Deus, ele zela pela terra de Israel. Deus, ele olha com carinho pela terra de Israel. Entendeu? Então, a partir do momento que Yehoshua, Josué, junto com o povo, toma posse da terra prometida, Deus, de fato, ele cumpre essa palavra. Mesmo durante o período dos exílios, né? Principalmente o exílio babilônico, a destruição do primeiro templo, o exílio da Galut, né? O exílio atual, que aconteceu do ano 69 até a presente data, em que as legiões romanas, né, dizimaram com Israel somente, e o templo sagrado, somente o cotelo, o muro, que ficou em pé e tudo mais foi destruído, né? E foi passado arado, sentindo que nada produzirá naquele lugar, se tornará apenas como um deserto, né? Então se cumprindo uma parte das próprias profecias. Porém, o que nós temos aqui, os olhos de Deus, o Todo-Poderoso, ele continuamente, né, estará sobre ela desde o princípio do ano até o final do ano. Deus mudou o seu propósito? Deus deixou de olhar realmente para Eretz Israel? Não. Ele ainda continua. Mesmo quando a terra de Israel tornou-se um deserto. Os olhos de Deus continuavam olhando para a terra de Israel. Tanto é que, vejam bem, mesmo com o primeiro exílio babilônico e o segundo exílio romano, que o povo judeu ainda está na Galut, né? Porque enquanto tiver um judeu fora de Eretz Israel, realmente é exílio. O exílio ele se findará quando o último judeu não estiver mais entre as nações. Então, totalmente ou 100% dos judeus saindo das nações, indo para a Eretz Israel. Aí sim é o final da Galut. E aí começa realmente a redenção final, porque aí Mashiach, o justo Mashiach, estará revelado, e isso o povo judeu das nações irão para Eretz Israel, porque sabem, né, ou saberão naquele momento que o Mashiach chegou, está entre nós, está ali, e eles convergirão para Eretz Israel, certo? E mesmo nesse aspecto todo, né, quando na primeira destruição do templo e na segunda destruição do templo, o Eterno continuou com seus olhos voltados para Eretz Israel. Tanto é que ele não permitiu que nenhuma nação fincasse a bandeira e dissesse, esta terra agora pertence a tal nação. Nenhuma nação conseguiu fazer isto.
Nenhum povo conseguiu colocar a sua bandeira ali e dizer, esta é a nossa terra agora. Deus não permitiu isso. Isso nunca aconteceu. Porque os olhos de Deus, o Todo-Poderoso, ele, desde o princípio do ano até o fim do ano, ele está com seus olhos para Eretz Israel. Ou seja, ele não deixou de olhar para a terra de Israel. E tanto é, amados, que realmente, né, a terra de Israel, ninguém conseguiu tomar posse dela. Só fizeram guerras entre nações não judaicas, né? Mas não conseguiram dominar a terra, uma terra deserta. Aparentemente, parecia uma terra sem dono. Seria automaticamente fácil, né, fincar ali uma bandeira e dizer, a partir de agora, essa terra pertence a nós, povo X. Mas isso nunca aconteceu porque Deus não permitiu. E quem estava ali momentaneamente, né, dominando, não de posse, mas dominando, né, a terra de Israel, eles simplesmente não tiveram tempo de ficar bandeira, porque começava a acontecer guerras entre nações não gentias e entre nações ali do próprio Oriente Médio, certo? A partir de 14 de maio de 1948, né, a terra de Israel foi realmente reconhecida e devolvida ao povo judeu. As tropas britânicas, elas que eram para permanecer por mais algumas dezenas de dias até estabelecer, né, o equilíbrio na região, as tropas britânicas entregaram a terra de Israel, né, a Ben Gurion na época, né, e no dia seguinte foram embora, deixaram com que a recém-nação, né, nova de tudo, sem nenhum equipamento adequado de defesa, né, deixou a eles a sua, entre aspas, má sorte na visão deles, né, e simplesmente tiraram o corpo fora, né, e aí juntaram-se milhares e milhares de inimigos do povo judeu, das nações ali em toda a vizinhança, achando que simplesmente iriam dizimar os poucos judeus que ali estavam, né? E sem explicação nenhuma, no campo natural, né? Milhares e milhares de inimigos foram derrotados e o povo judeu prevaleceu, como também aconteceu na sequência da sua existência desde 14 de maio de 1948 até a presente data. Repetidas vezes, nações vizinhas se uniram, se reuniram para, entre aspas, dizimar o povo judeu, mas não conseguiram tirá-los da terra prometida. Por quê? Porque os olhos de Deus estão continuamente, desde o começo do ano até o final do ano, estão olhando para aquele lugar. E a terra prometida, ela foi prometida à descendência de Abraão, confirmada a Isaac e a Jacob, e então, 14 de maio de 1948, o povo judeu retornou à terra prometida para nunca mais sair dali, e não sairão mesmo, certo? E por isso, né, dentro dessa graça bendita, a qualquer momento mesmo, Mashiach, o justo Mashiach, se revelará e estabelecerá em toda a terra de Israel o reinado de Mashiach. E ainda mais, os seus verdadeiros limites e fronteiras serão restabelecidos. E também, né, toda a terra de Israel, ela vai se esticar, como diz, né, e ela vai preencher toda a terra. Por quê? Porque haverá só um rei, reinando nos dias da redenção final. Este rei que estará reinando é o rei Mashiach. Não haverá nenhum poder entre as nações. O rei Mashiach estará reinando absoluto a partir de Jerusalém para todas as nações. Ele estará administrando a partir de Jerusalém todas as nações. Ele
estará enviando as bênçãos a partir de Jerusalém para todas as nações. Ele estará estabelecendo a verdadeira paz a partir de Jerusalém para todas as nações. E a bandeira de Mashiach é o que vai trimular exatamente em Jerusalém e em todas as nações. Por isso a terra de Israel vai se esticar. Entendeu? E assim, a partir de Jerusalém, toda a palavra divina, toda a palavra da Torá, toda a palavra de ensinamento preencherá toda a terra, assim como as águas preenchem as profundezas do mar. Ou seja, não haverá um único lugar em que Mashiach não estará reinando, e a palavra da Torá estará presente em todos os lugares na face da terra. Então, por isso, os olhos do Eterno Todo-Poderoso estão continuamente sobre ela, desde o princípio do ano até o final do ano. E nesse aspecto ainda, a respeito desta questão, essa natureza essencial de Eretz Israel deveria inspirar em cada indivíduo um imenso senso de reverência, que deveria se expressar em esforços crescentes para tornar a sua conduta diária condizente com a santidade de Eretz Israel. Então vejam bem, amados, o quanto que atualmente a terra de Israel e o povo judeu que está em Eretz Israel, bem como seus governantes, o quanto que eles ainda estão precisando de Torá, o quanto que eles ainda estão precisando da santidade de Eretz Israel. E somente Mashiach é que vai restaurar plenamente a santidade de Eretz Israel. Então, na atual configuração, o Estado de Israel e o povo de Israel ainda precisam realmente dessa restauração da redenção final. Por isso, hoje, o Estado de Israel ele é mais político do que qualquer outra coisa. Então, desde a sua declaração, no princípio, não há menção da Torá em si. Você entendeu? Então, por isso que Mashiach vem para restaurar todas as coisas, a partir da terra de Israel, a partir de Jerusalém, colocando plenamente a casa em ordem. Entendeu? Isso que é importante aí. O nosso Rebbe Menachem Mendel, como nós vimos aí no dia de ontem, desde 14 de maio de 1948, principalmente com seu legado, a sua liderança desde os anos 1950, mais precisamente, oficialmente 1951 até 1994, as autoridades de Israel, procuraram o Rebbe para falar com ele, pedir conselho para ele em todos os aspectos sobre a terra de Israel e o Estado de Israel. Os seus governantes, os seus generais, os políticos e também os religiosos estiveram com o Rebbe para poder pedir conselhos sobre a questão da terra de Israel. Então, nesse aspecto aí, como diz os nossos mestres, depois de Moshe, não houve ninguém a não ser o Rebbe, aquele que mais defendeu e que mais amou a terra de Israel. Então, que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vê amém. E dentro desse aspecto aí, amados, não podemos esquecer os ensinamentos de Maimônides, que fala com referência aos dias de Mashiach, onde realmente, baseado na própria Torá, como outros sábios somando com Maimônides, falam que cada líder, cada tzadik, cada justo de cada geração, cada líder e cada justo de cada geração, ele tem o potencial de ser Mashiach, entendeu? Então, a partir do momento que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele teve o ocultamento do seu corpo físico em 1994, e ninguém assumiu o seu lugar, a sua liderança, Então, fisicamente,
nós temos aí um vácuo, por assim dizer, dentro da liderança em si, né? No mundo judaico, lembrando sempre que é sempre do ponto de vista judaico e não de qualquer outra nação, ok? Tanto os escritos como profecias e como questão de Mashiach, sempre do ponto fundamental judaico, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele continua sendo potencialmente, né, aquele que é candidato a se revelar como Mashiach, sem sombra de dúvidas, né? Enquanto ainda continua a sua liderança fisicamente um vácuo, ele continua sendo realmente o tzadik, o justo e o líder da nossa geração. E então, realmente, ele é que tem, como diz, né, é o candidato único, né, a se revelar como Mashiach, ok? Então, ele tem essas características. A confirmação de Mashiach é exatamente aquele que vai se envolver com a construção do templo, do terceiro templo, né? Então, vejam bem, através do Rebbe Menachem Mendel, o retorno dos judeus para Eretz Israel tem sido realmente milhares de milhares e de milhares, desde 1951. Só que os povos começaram a ver com tanta naturalidade o retorno do povo judeu para Israel, que não estão dando importância ao que está acontecendo desde 1948. E consolidou-se ainda mais isso a partir da liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel. O retorno do povo judeu para Eretz Israel tem sido algo maciço. Só que as ocupações do dia a dia, as pessoas perderam o foco. Mas quem estuda realmente a Torá, quem se dedica a conhecer, quem se dedica a buscar pelos fundamentos judaicos, a conhecer a questão de Mashiach, tem realmente percebido estas coisas e tem observado que continua acontecendo. O retorno está sendo claro, muito claro diante dos nossos olhos. Então, é de fato um bom e maravilhoso sinal, sem sombra de dúvidas, essa questão aí, né? Então, por isso, a santidade da terra de Israel, ela será restabelecida, né? Mas só que para transformarmos o mundo para ser a moradia de Deus, nós precisamos valorizar desde já a santidade da terra de Israel. Mesmo nós, Bnei Noach, nós precisamos aí, com o estudo da Torá, com a Teshuvá, o retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, as preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, a de Sedaká, nós estamos ombro a ombro com o nosso irmão judeu, transformando o mundo, trazendo mais luz, mais presença divina, e as trevas estão sendo dissipadas. E isso daí acelera, sem sombra de dúvidas, a revelação do justo Mashiach. E como diz o nosso Rebbe, né, esta é a última geração. É nessa geração que Mashiach se revelará a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Ok? Então o impacto deve ser forte, o suficiente para ser duradouro, de forma que uma visita à Terra Santa tenha um efeito permanente na maneira de pensar do indivíduo e, consequentemente, em seu comportamento diário. Se as visitas à terra de Israel, elas serão apenas dentro de um aspecto de fazer turismo e tirar fotos, então a terra de Israel nada mais é do que mais uma nação entre as nações. Mas aqueles que vão fazer a visita, né, a terra de Israel, não como um turismo, mas fazer uma visita como a terra dos patriarcas, procurando realmente a santidade da terra de Israel, e com temor aos céus, faz a sua visita de fato, né, à terra de Israel, para que seja restaurado a santidade da terra de Israel. Então aí muda todo o aspecto da terra de Israel e da própria pessoa que tem esse intuito.
de restabelecer a santidade de Eretz Israel, e não fazer da terra de Israel um turismo como mais um país entre tantos outros. É turismo para tirar foto. Check, 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 check. Ah, eu fui lá na terra de Israel, depois eu passei em Londres, depois eu passei não sei aonde, depois eu fui não sei aonde. Então é apenas um turismo, nada mais do que isto. Mas aqueles que vão à terra de Israel, buscando realmente a santidade, restaurar a santidade da terra de Israel, aproveitando o ensejo de estar ali, e principalmente estando ali perto do muro, o Kotel, e pedindo a Hashem que rapidamente revele Mashiach e restabeleça a santidade de Eretz Israel, então ele está não fazendo um turismo, mas ele está cumprindo uma vontade divina, e ele está santificando a terra de Israel. E então, os olhos do Eterno Todo-Poderoso estão continuamente sobre ela, desde o princípio do ano até o fim do ano. Você estará no centro da vontade divina. Quem tem a oportunidade de poder ir a Eretz Israel, principalmente os Benei Noach, né, que tem a caravana Benei Noach, né, com a liderança do Rav Yaakov, né, e os pais do Rav Yaakov, na caravana que vai, se não me engano, agora em novembro, né, a caravana Benei Noach vai para a terra de Israel, né? Então, que aqueles que ali vão, dos Benei Noach, vão para fazer realmente um pedido para que seja restabelecida a santidade da terra de Israel, então você estará fazendo aquilo que é do agrado de Hashem. Agora, se você for lá apenas para fazer turismo, pousar em fotos e nada mais do que isto, você apenas está fazendo da terra de Israel um país qualquer igual aos outros. Apenas turismo, entendeu? Então, por isso, os Benei Noach, que estarão nessa caravana com Rav Yaakov, tem que aproveitar o máximo dos ensinamentos, tem que aproveitar ao máximo a oportunidade de poder realmente, né, estar na presença divina e rogando a Hashem que seja restabelecida a santidade da terra de Israel. Esta é uma das grandes oportunidades que o Benei Noach tem para poder realmente, ombro a ombro com o irmão judeu, o povo judeu, realmente fazer com que seja estabelecida a vontade divina em Eretz Israel e transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Então, aqueles que ali vão, não percam esta oportunidade. Não faça desta oportunidade um simples, comum turismo, mas faça dessa ocasião algo muito especial, rogando a Hashem que seja restabelecida a santidade da terra de Israel, ok? Então, por isso, né, uma visita assim contribui muito do ponto de vista turístico, contribui muito pouco para o real futuro e destino de Eretz Israel, sobre o qual nós falamos em nossas preces. Por causa de nossos pecados fomos exilados de nossa terra. A conclusão imediata deveria ser, no entanto, eliminar todas as causas que nos privaram de Eretz Israel e fortalecer todos aqueles fatores que firmemente e permanentemente restituirão a santidade da terra de Israel ao nosso irmão, o povo judeu, e através disto, para todas as nações, a santidade de Eretz Israel seja estendido em toda a face da terra, assim como as águas cobrem as profundezas do mar. Ok? Então, faça desse momento um momento muito oportuno. Ok? Agora, né, no capítulo 11 ainda, a partir do versículo 13 até o versículo 21, nós temos aí o segundo parágrafo do Shema. Né? Então, o primeiro parágrafo do Shema está em Devarim, capítulo 6, versos 4 a 9. O segundo parágrafo é esse agora, né, capítulo 11, do verso 13 a 21. E o terceiro parágrafo está no livro de Números, Bamidbar,
no capítulo 15, versos 37 a 41. Ok? Então aqui, do verso 13 ao verso 21 do capítulo 11 de Deuteronômio, nós temos aí o segundo parágrafo do Shema, né? Então nós vamos ver aqui algumas características, né? Algumas coisas pertinentes a esse segundo parágrafo e ao Shema em si, não restam dúvidas. Então, a partir do versículo 13, o que acontecerá é, se vocês sempre escutarem os meus mandamentos, que eu ordeno a vocês, né, considerando-os como se eu estivesse ouvindo hoje, e vocês os cumprirem não para obter ganhos pessoais, mas sim por amar a Hashem, o seu Deus, e vocês o servirem, né? De que forma? Entre outras coisas, em prece. E como uma comunidade, vocês o servirem com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então eu darei as chuvas precoces e as tardias de sua terra no tempo apropriado. E vocês e não os seus inimigos juntarão o seu grão, o seu vinho, o seu azeite. E eu proverei grama em seu campo para seu rebanho, para que você não tenha que levá-lo para longe, né, para pastar. Quando você quando você comerá e você se saciará, mas quando estiverem em um estado de saciedade, né, quer dizer, estarem plenamente satisfeitos, cuidem-se para que seus corações não sejam levados para longe da Torá, fazendo com que vocês se desviem e idolatrem outros deuses estranhos e se prostrem diante dele. Então a ira de Deus se acenderá contra vocês, ele fechará os céus e não haverá mais chuvas, o solo não produzirá o seu fruto e vocês perecerão rapidamente da boa terra que Deus está lhes dando. Mesmo depois de vocês irem para o exílio, vocês continuarão a colocar estas minhas palavras sobre o seu coração e sobre a sua alma, e vocês as atarão como sinal em sua mão, e elas serão como totafote entre os seus olhos. Desde a infância vocês ensinarão estas palavras aos seus filhos, para que eles se acostumem a falar sobre elas, quando você se sentar em sua casa e quando você andar pelo seu caminho, quando se deitar à noite e quando você se levantar pela manhã, vocês as escreverão nos umbrais de suas casas e em seus portões. Tudo isso para que seus dias e os dias de seus filhos sejam prolongados na terra que Deus jurou dar aos seus antepassados, enquanto os céus estiverem sobre a terra. Ou seja, enquanto existirem os céus, esta terra é vossa, é do povo judeu, ok? Então, esse é o segundo parágrafo do Shema, né? Então, algumas questões, né, que nós precisamos estar aí apercebidos. Por exemplo, recitar o Shema, quando? Então, nós temos aí de manhã e à noite, como diz o próprio verso que nós acabamos de ler aqui. Como? Recitar o Shema em seu idioma, né, no seu vernáculo, ou seja, a sua língua nativa, quando você não entende o hebraico. Então, você faz na sua língua nativa tranquilamente. Certifique-se de que seu ambiente está limpo e recatado. Ou seja, o Shema, ele não pode estar num ambiente sujo, né? E principalmente quem tem animais em casa, apartamentos e companhia limitada, precisa tomar muito cuidado por causa do cheiro, do odor, né? O ambiente precisa estar muito bem limpo, porque essa é uma das formas de você rogar a Hashem que seja restabelecido, restaurado a santidade de Eretz Israel. Ok? Então, dessa forma, o ambiente precisa ser limpo e recatado. Nada para desviar a sua atenção. Articule e pronuncie cuidadosamente, né, cada palavra. Não omita nenhuma letra, nenhuma palavra, né, durante o Shema. Não faça interrupções durante a prece. Né? É conexão completa, é uma conexão séria, né? Dentro do Shema. Se alguma coisa lhe tira a atenção,
você tem que parar, você atende celular, você atende campainha, não sei o que lá, você começa o Shema novamente, ok? Então, cobre os olhos com a mão direita, enquanto recita o primeiro verso, né? Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, né? Bem como também a frase seguinte, né? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, né? A hora que acaba de falar, então, essa frase, aí descobre os olhos, né? Então, ou seja, põe a mão direita, cobre, né? Ouve Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. Depois uma voz baixa, como um sussurro, né? Bendito seja o nome da glória de seu reino para toda a eternidade. Aí descobre os olhos, aí vai fazer a primeira, segunda e a terceira estrofe, ok? Então, é isso daí. Por que cobrir os olhos? É exatamente o momento em que você vai se desconectar de tudo. E você vai se conectar com os céus, você vai se conectar com Hashem. Porque você vai fazer uma recitação de grande santidade, de grande elevação. Você vai estar dizendo que só há um Deus, um único Deus, e que é a Ele que você está se dirigindo. Então, portanto, é um momento muito sublime, e por isso é a forma de se desconectar das coisas seculares, estar conectados diretamente com Hashem, ok? Então aí, né, vem as primeira, segunda e a terceira estrofe, né, ou parágrafos, né, do Shema, né? Alguns fatos, né, para você se localizar melhor quanto à questão do Shema, né? Então, um dos fatos o Shema consiste de 3 parágrafos, né, que estão em Devarim, capítulo 6, versos 4 a 9, ainda em Deuteronômio, capítulo 11, versos 13 a 21, e Números, Bamidbar, capítulo 15, versos 37 a 41. Então, essas são as referências da Torá do Shema, ok? As primeiras 2 sessões, ou os primeiros 2 parágrafos, né, de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 11, elas declaram a unicidade de Deus e o nosso dever, né, como judeus e Benei Noach, né, de amá-lo, estudar a Torá e ensiná-la aos nossos filhos, cumprir seus mandamentos, incluindo, né, realmente, para o judeu literalmente falando, né, ele colocar o tefilim, né, que são os filactérios que vão nos braços e aquele que vai, a caixinha que vai no centro da testa, né. A terceira sessão em Bamidbar, capítulo 15, ela fala sobre a mitzvah de colocar o tzitzit, né, que são as 4 franjas nos 4 cantos da vestimenta, que todo judeu é ordenado o fazer, né, e ao Benei Noach não é obrigação de usar, ok? Então, Então, quando nós estamos recitando o Shema, nós estamos nos unindo com o povo judeu e, obviamente, né, a inteligência que Deus nos deu é para que, ao momento de nós estarmos recitando, o primeiro detalhe, como Benei Noach, é reconhecer que Deus é um e único, indivisível e incorpóreo, ponto final. E que Ele é o Deus, seu Deus, tanto dos judeus como dos não-judeus, ponto. Ok? E durante a recitação, né, sermos sábios, né, aquilo que é pertinente literalmente ao povo judeu e aquilo que não é pertinente a nós como Benei Noach. Por isso, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? O Shema, então, ele é recitado 2 vezes, porque nos fala exatamente, né, sobre a questão: deverás ensiná-los aos teus filhos quando você deitar e quando você levantar, ou seja, à noite e de manhã, né? O ideal é que realmente os 3 parágrafos sejam pronunciados, seja feita a recitação dos 3 parágrafos, né? Esse é o ideal, sem sombra de dúvidas, quando nós fazemos o Shema, né? Há opiniões, né, entre os rabinos, por exemplo, né, que
Caso aconteça alguma coisa, você está super atrasado para o seu trabalho ou algo semelhante, você precisa sair depressa, correndo de casa, então você faça o Shema, né? As duas primeiras linhas e o primeiro parágrafo, né? Então, pelo menos o primeiro parágrafo fazer antes de sair de casa, né? Lembrando que o Shema, ele é como um escudo que nos protege contra todas as forças destrutivas, né? Contra todas as forças do mal. Né? Então, por isso, a orientação rabínica é: nunca saia de casa sem fazer Shema, ok? O motivo básico, né, que nós cobrimos, então, né, os olhos, né, nas primeiras duas frases, né? Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, né? E a questão do Baruch Shem Kevod, Mahotol Leolam Vaed, que nos fala exatamente sobre o bendito seja o nome da glória de seu reino para toda a eternidade. Nessas duas linhas, mantém-se as mãos à frente dos olhos, aí encerrou a segunda linha, tira as mãos dos olhos, ok? Então, o motivo básico para isso, né, é exatamente para que nós tenhamos essa conexão diretamente com Deus, tirando o foco para aquilo que é secular e material e elevando o nosso foco à essência divina, à presença divina, né? Colocando realmente o mundo físico em segundo plano e esse momento sublime, né, a visão da divindade, colocando em primeiro lugar, deixando as coisas mundanas para segundo plano. O Shema também, né, ele é uma das primeiras coisas que o povo judeu, literalmente falando, eles ensinam aos seus filhos desde pequeno, né? Desde que nasce, eles já estão ali falando para o filho: Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Mahotol Leolam Vaed. Fala as 3 estrofes, né? Mesmo eles sem entender, mesmo eles sem falar uma única palavra ainda, né? Então, esta é uma realidade dentro do povo judeu, né? Algo excelente para ser copiado por nós, sem sombra de dúvidas, né? Lembrando, né, que a segunda linha, né, bendito seja o nome da glória de seu reino para todos sempre, ou por toda a eternidade. Ele não se encontra na Torá, né, e por isso ele é feito com a voz mais baixa, como um sussurro. Você precisa ouvir a sua voz falando, né, essa linha, né, em voz baixa, né? Bendito seja o nome da glória de seu reino para toda a eternidade, ou para todos sempre. Né? Então, você ouvir a sua própria voz como um sussurro, ok? Então, isso é muito bom. Segundo uma das fontes, né, da discussão da história no Talmud, né, segundo o tratado de Pesachim, né, onde essa própria pergunta é feita, né, Yaakov está em seu leito de morte, questionando a fidelidade de seus filhos, né, sobre a questão da fidelidade para com o único Deus. Então, os seus filhos, né, que estão em volta da sua cama, no seu leito de morte, porque estava prestes a juntar-se aos seus antepassados, né? Então, os seus filhos responderam para o seu pai Yaakov, né? Bendito seja o nome da glória de seu reino para todo o sempre. O Talmud conclui aqui nessa questão, pois já que não é um versículo da Torá, e ele é pronunciado silenciosamente, né, nesse sentido, junto ali do leito da morte de papai, né, realmente os filhos falaram naquele som, né, suave para o seu pai, né, dizendo a ele que realmente eles permanecem fiéis ao único Deus, né. Então, o significado mais profundo, né, sobre a ideia Deus é um, que nos traz o Shema, significa não apenas que há um Deus, ou um único Deus, mas que Deus e toda a criação são realmente um. Ou seja, a visão que o Shema traz para nós e que nos fortalece nesse aspecto é que Deus é tudo, tudo é Deus. Então, de uma forma mais clara ainda, né,
Deus e toda a criação. Qual é a criação? O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Os 4 reinos é tudo. Os 4 reinos é tudo que existe. Então o Shema traz para nós um significado mais profundo nesse aspecto do monoteísmo, de que Deus e toda a criação são realmente um. Ou seja, não há nada separado de Deus. Nada é separado de Deus. Não tem como alguma coisa subsistir sem Deus. Não há nada que possa realmente dizer, aliás, pode até dizer o ser humano, né? Porque os outros 3 reinos não falam, né? Mas o ser humano até pode dizer que não depende de Deus. Ele pode falar, mas na verdade ele depende de Deus, seja qual for. Ele pode, entre aspas, né, negar a Deus. Pode até dizer que é ateu, entre aspas. Mas nada e ninguém é separado de Deus. Nada existe fora dele, do eterno. Tudo que percebemos, toda partícula de existência, nada mais é que uma manifestação da verdade de Deus. Por esse motivo, tudo no universo é totalmente dependente de Deus. E isto não é para qualquer momento, mas sim para todo o momento. Seja em qualquer situação e em qualquer tempo. Tudo, simplesmente tudo, depende de Deus e em todos os momentos. Deus criou o universo há muito tempo, mas ele também recria perpetuamente sua existência. O que os mestres querem dizer com isto? Que Deus criou o universo há muito tempo, mas ele também recria perpetuamente a sua existência. Ou seja, amados, cada dia o Eterno faz o universo novo. De novo. Tudo de novo. E porque ele faz isso de novo, tudo de novo, parece que nada foi criado no dia de hoje. Só que tudo foi criado no dia de hoje. O ontem não existe mais. E como Deus ele recria, né, perpetuamente, todo dia, toda a existência dos 4 reinos, parece que é uma continuidade de ontem e não uma nova criação. Mas na realidade, de forma mais profunda, o monoteísmo traz para nós essa realidade. Deus recria tudo de novo. Em cada dia, um novo dia. Entendeu? Os sábios falam de uma corrente de energia emanando da essência infinita de Deus, recriando o universo a todo momento. E ele, se ele removesse a sua tarefa que dá a vida, o universo e tudo dentro dele deixariam de existir. Né? Então o Shema, ele realmente traz essa conexão do significado mais profundo, né? Se ele realmente removesse a força, a sua força, a força divina que dá vida a cada dia, então realmente tudo deixaria de existir. Então o Shema, ele expressa 2 níveis de unidade. Segundo o Rabi Sheneuer Zalman, foi um luminar racídico e o primeiro Rebbe de Chabad, cuja obra mais importante é intitulada Tânia. Né? Então vejam bem, amados, como que o Chabad é realmente um movimento profundo e muito elevadíssimo. Né? O movimento Chabad, ele é um dos grandes movimentos rabínicos que há dentro das linhagens judaicas, né? E o movimento Chabad é algo que tem influenciado todo judeu e todas as nações, direta e indiretamente, né? Então, quando alguém, né, na sua tolice diz que o movimento Chabad é insignificante, né,
é porque ele esqueceu de olhar no espelho para ver quem é insignificante. Entendeu? Então, realmente é algo maravilhoso, surpreendente, né? O movimento Rabat, ele veio trazer realmente uma nova visão e restaurando realmente os níveis elevadíssimos, né, da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e veio trazer realmente uma visão simples, mas muito elevada e profunda sobre a relação de Deus e o ser humano e a própria natureza, ok? Então, por isso, na segunda sessão do Tânia, onde tem lá o portão da unidade e fé, ele explica como as primeiras 2 frases do Shema referem-se a 2 níveis de unidade divina. O primeiro versículo descreve como Deus se relaciona com o mundo, sob as perspectivas de Deus, como na verdade tudo é Deus. Ouve, ó Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um, né? A segunda sentença emprega a palavra reinado, né? Referindo-se que a glória do seu reinado é para todos sempre. Então, referindo-se ao nível mais baixo da unidade, a perspectiva de suas criações, pois não pode haver um rei sem uma nação. Sob a nossa perspectiva, somos dependentes de Deus para sustentar a nossa existência, né? Então, reinado, como fala, né, a segunda linha em voz baixa, né? A glória do seu reinado é para todo sempre, né? Então, reinado sem rei e sem povo não existe. Então, Deus é o rei dos reis, né? E tudo que existe realmente está subordinado ao único e o verdadeiro rei em todos os aspectos, ok? O Shema também, ele fala sobre amor, amar, né? Por isso, o primeiro parágrafo diz: amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e com toda a sua força. Isso significa que devemos dominar os nossos desejos humanos, que são as paixões da nossa alma animal. Então, as paixões desenfreadas, né? As paixões dentro do aspecto do Yetzer Hará, a má inclinação, que está conectado com a alma animal. Então, essas paixões animalescas, né? Realmente é para dominarmos, né? E não permitirmos que isso daí perca, né, a linha, o Carretel e Companhia Limitada, ok? Então, por isso, amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, é saber realmente dominar a alma animal e com a alma divina verdadeiramente amar a Deus em todos os aspectos, né? Então, é para servir ao Eterno, desenvolvendo amor por Deus e a todo ponto, né, que ficamos empolgados para cumprir os desejos divinos, devemos dedicar então a nossa própria força de vida, a nossa alma a servir a Deus. Devemos estar preparados para santificar o seu nome, como muitos judeus têm feito ao longo da história judaica, né, colocando as suas vidas em perigo para santificar o nome de Deus. E finalmente devemos usar toda a nossa força para servir a Deus, com pelo menos a mesma energia que usamos geralmente para ganhar a nossa vida no nosso dia a dia, né? Então, nós temos aí, né, dentro do Shema, um ponto, né, que é chamado dentro de uma festividade, é chamado o ponto mais elevado, o clímax, onde se grita Shema, né? Então, esse ponto, esse auge, né, dessa festividade é exatamente a festividade de Yom Kippur, né? Em Yom Kippur, né, o dia da expiação, o dia do perdão, né, mais conhecido popularmente, né? Então, nós temos aí um momento muito singelo, é um clímax, né, onde nós temos aí essa questão, né, há um toque de shofar, que inclui 3 versículos pronunciados em alto tom, né? Quer dizer, gritar o Shema, falar bem alto o Shema, né? O primeiro, dito uma vez, é o versículo da abertura do Shema. Ouve, ó Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um, né? Ou Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad,
né? E isso dentro de Yom Kippur, né? Já no finzinho do Yom Kippur, né? É o clímax, é o momento mais elevado. Então esse é o momento em que realmente gritar o Shema é permitido. É a única vez que é permitido gritar o Shema, né? No finalzinho de Yom Kippur. Então tá lá, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. É realmente gritado, né? E a próxima vez que é falado aqui, são dito 3 vezes, né? E é a segunda frase do Shema, né? Baruch Shem Kevod Malchutô Leolam Vaid. Todo ano nós falamos isso como um sussurro. Então a gente fala como um sussurro. Somente eu escuto a minha voz falando, né? Bendito seja o nome da glória de seu reino para todo sempre, né? Então, durante todo o ano, nós falamos isso em voz baixa. Somente no finalzinho de Yom Kippur que nos é permitido falarmos num alto e bom som. Baruch Shem Kevod Malchutô Leolam Vaed. 3 vezes. Ok? E bendito seja o nome da glória de seu reino para sempre e todo sempre. Então faz isso 3 vezes. Também, né? O terceiro versículo é dito 7 vezes, né? Deus, ele é o único Deus. Deus, ele é o único Deus. 7 vezes num alto e bom som. Ou seja, Deus, ele é o único Deus. E fala 7 vezes. Isso nós fazemos em Shema, no Yom Kippur, né? Nós fazemos essa parte do Shema, né? Então, amados, né, o Shema se faz antes de deitar, né? E logo ao levantar, né, de manhã, depois que faz todo aquele preparativo, né? Quando você acorda, você fala o Modeh Ani, agradecendo ao Rei vivo existente, por ele, com misericórdia ou piedade, ter devolvido a sua alma dentro de você, né? E aí você vai fazer a sua higienização, né? Vai colocar vestes, né? Roupas adequadas, né? Que você estava com roupa de dormir, e aí então você vai realmente para as preces, e aí você vai, dentro das preces, você vai fazer aí, então, o Shema, né? Então, finalizando o nosso Rebbe Menar Remendo, dentro de todos esses aspectos, ele vem fortalecer para nós realmente, né? Como devemos amar a Deus, né? Então, nos fala, se vocês amam a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma, né? Esse versículo parece ser uma repetição de outro semelhante, que está no próprio Shema, que devemos amar a Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, ou com todo o teu poder, ou com todas as tuas posses, né? Que é a primeira parte. Aparentemente, existem 2 níveis de intensidade de amor a Deus. Que inclui o trecho amar a Deus com toda a nossa força, ou todo o nosso poder, ou com todas as nossas posses, elevando-nos constantemente por cima do que consideramos racional ou sequer possível, né? E o outro, né, que nos fala, onde consta, né, que devemos amá-lo com toda a nossa força, né, que é dentro do aspecto racional e possível, né, nesse sentido, né, que nós temos aí, que é um dos 2 aspectos aí. O segundo aspecto é realmente que fala sobre amar com todo o coração e toda a alma, né, que nós devemos amar a Deus. Então nós temos esses 2 graus ou 2 níveis, né, sobre a questão de amar a Deus. Isto porque não somos todos iguais. Alguns de nós podem manter a consciência constante da presença de Deus, que é amar a Deus de todo o coração e de toda a alma, que é a consciência constante de amar a Deus com todo o coração e com toda a alma, né? E a segunda é aquela questão de amar com todo o poder, certo? Então, dessa forma, né,
Não somos todos iguais, alguns de nós podem manter a consciência constante da presença de Deus nas suas vidas, que os inspira a amá-lo com toda a nossa força, enquanto outros não conseguem essa idêntica constância ou persistência com toda a sua força. Até mesmo aqueles de nós que servem a Deus apenas com todo o nosso coração e toda a nossa alma, que é o outro nível, né? De forma contínua, em algumas ocasiões, podem chegar a servi-lo com toda a nossa força também, né? Dá para unir os dois níveis, depende de cada pessoa, depende de cada dedicação, de cada entrega no estudo da Torá, na obediência às mitzvot de Hashem, né? Nas suas 7 leis de Noah e as suas ramificações. Então, esses dois níveis, segundo o nosso próprio Rebbe e os nossos demais sábios, falam que normalmente o ser humano ele fica que nem uma gangorra, né? Momentos em que ele está amando a Deus com todo o coração e toda a sua alma, e momentos em que ele está amando a Deus com toda a sua força, ou todo o seu poder, ou com todas as suas posses, né? Então, há esta questão volúvel, como uma gangorra, certo? Algumas situações em que a pessoa, ela, dependendo da sua dedicação a Hashem, ela consegue unir, né? Numa pequena porcentagem, consegue unir os dois níveis. Porém, né, o nosso Rebbe diz que no futuro messiânico, né, que pode acontecer a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, todos nós seremos capazes de sustentar esse elevado nível de consciência divina. É por esta razão que ambos os versículos, as duas versões de nosso amor a Deus, foram incluídos no texto das nossas orações do cotidiano. Por quê? Porque haverá uma unidade nos dias de Mashiach. Enquanto nós estamos nessa configuração, temos essa questão volúvel, como uma gangorra. Só não podemos zerar os dois lados, né? Só podemos ser volúveis, né? Uma hora está mais forte num ponto, outra hora está mais forte no outro nível, mas o que nós não podemos é zerar os dois níveis, porque aí a situação fica crítica para o nosso lado, não restam dúvidas. Mas nos dias de Mashiach, né? Então haverá uma unidade desses dois níveis e nós estaremos realmente, né, servindo a Deus, amando a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, ok? Então é isso daí, amados. Esta a nossa mensagem de hoje, é o nosso Shema, é a mensagem que nos traz aí a níveis mais profundos, conhecimentos mais práticos sobre a questão do Shema e os olhos do Eterno que estão continuamente voltados para Eretz Israel, desde o começo do ano até o fim do ano. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.